quero te convidar para conhecer a história da produção de vinho em Videira, no meio oeste. Existe um museu na cidade que abriga um acervo de grandes maquinários utilizados pelas famílias que trabalhavam na época na produção da bebida. O local é bonito demais. A reportagem você acompanha agora na tela do BG, pode dar o play. Berço de grandes empresas, a história do vinho em Videira foi impulsionada por imigrantes italianos, consolidando a região como forte produtora de uva e vinho. Com a colonização surgiram os primeiros parreirais e a necessidade de utilizar equipamentos, muitas vezes inventados, para solucionar os problemas da produção. E toda essa história é contada através do Museu do Vinho Mário Pellegrin. Abrigada na antiga Casa Canônica, um prédio construído em 1931 em madeira, com todo o charme das construções em madeira, os seus 3 pisos, lambrequins, enfim. Durante a visitação é possível encontrar tudo sobre a fabricação da bebida, envasaduras de garrafas, de garrafões, barricas e garrafas com a bebida, que mostram as edições do Festival de Vinho realizado no município. Por mais simples que possa parecer quando você olha para ela, a famosa sotospina, que é aquela grande estrutura, aquela grande banheira, pode-se dizer assim, onde se coloca a uva dentro e o pessoal faz a pisa. A sotospina mostra o início da produção de vinho na região. Um equipamento muito tradicional, mas que aos poucos foi evoluindo, até chegar no esmagador de uvas. Aqui um processo um pouco mais automatizado, mas ainda assim manual. A uva era colocada deste lado, tinha um moedor, girava a manivela, ela saía pronta, direto para as próximas etapas. E com o passar dos anos, a forma de retirar a casca e amassar as uvas foi evoluindo com máquinas cada vez mais modernas. Mas, segundo Yuri, todas buscam replicar a forma como os pés são capazes de fazer. Com isso, menos taninos são liberados, evitando que o vinho fique amargo. O Museu do Vinho está na antiga Casa Canônica, construída em 1931 e popularmente chamada de Casa do Padre, ou Casa Paroquial. E mesmo com a não utilização pela Igreja Católica desde a década de 80, quando a estrutura foi comprada pela Prefeitura, alguns compartimentos foram mantidos, como esse local na descida da escada, que servia para armazenar armas de fogo utilizadas na caça e também na proteção da casa. Tudo isso naquela época passou do piso ao teto por uma completa restauração e ato contínuo o tombamento dela como patrimônio histórico estadual, por se entender que elementos importantes dessa casa estavam ligados não somente à história de Videira, mas à história de tantos e tantos outros municípios. E desde os anos 80 o museu foi crescendo, o espaço começou no porão e com o passar dos anos ocupou os outros 2 andares. Foi trazido para a gestão de todos esses espaços museólogos que puderam dar a correta apresentação das peças do acervo e a correta manutenção do prédio. O Museu do Vinho conta a história de Videira e toda a região. Em uma das paredes é possível conferir rótulos de vinhos famosos que eram produzidos por famílias que moravam no meio oeste. A estrutura recebe até 12 visitantes por horário, em função de uma determinação da Defesa Civil que busca dar segurança em função dos problemas estruturais identificados. Desde o ano passado, o município busca, junto à Federação Catarinense de Cultura, a revitalização da casa. Fizemos o inventário inicial da situação da casa. A casa, além da parte externa, pinturas, apodrecimento de varandas venezianas, lambrequins, também houve uma leve inclinação do prédio como um todo. Então, acionamos a Fundação Catarinense de Cultura e obtemos a liberação para iniciarmos, então, as intervenções. O museu está localizado no centro da cidade, dentro de um eixo cultural. Do lado de fora, a réplica de um coreto. Nesse espaço, as construções se inverteram. Onde é o coreto, era a igreja matriz. E onde é a igreja, ficava o palco para as apresentações culturais. O Museu do Vinho, o coreto, a Biblioteca Pública Municipal, a Igreja Matriz, enfim, muito do que é Videira existe por conta desse eixo onde estamos. Quanta história, hein? Vale muito a pena conhecer. Você que é de Videira, que é aqui da região do meio-oeste, do oeste do estado, que está nos assistindo, se organiza para você ir lá conhecer a quantidade de história que tem por lá e, é claro,
provar os vinhos aqui da nossa região. Às vezes a gente valoriza tanto os vinhos internacionais e não valoriza o que tem aqui, que são tão bons quanto. Então, vai lá conhecer que vale muito a pena. Parabéns, Dr. Cate, pela reportagem.